Hoje você vai descobrir que o Mike nunca foi só o garoto apaixonado pela menina com poderes. Ele é o coração que tenta manter todo mundo junto, enquanto silenciosamente morre de medo de ser deixado para trás. Muita gente olha para ele e vê só o líder da turma, o romântico, o amigo fiel. Mas por trás disso existe um garoto que aprendeu cedo demais que se ele não for indispensável para alguém, ele se torna invisível. A crença comum é simples. O Mike é o amigo leal, o namorado dedicado, o garoto do bem. A verdade é mais incômoda. Ele é movido por um pavor constante de abandono. Não é por acaso que ele se agarra a Eleven como se ela fosse a prova de que ele é importante. Esse vídeo vai destrinchar exatamente isso. Como o Mike se transforma em cola emocional do grupo, como isso cobra um preço altíssimo. E porque a maior batalha dele não é contra monstros, e sim contra a sensação de ser facilmente substituível. Antes da gente afundar nisso, faz o seguinte. Se você já teve medo de que, se você desaparecesse, ninguém realmente sentiria sua falta, comenta, já fui o Mike do grupo aqui embaixo e deixa o like. Não é só pelo algoritmo, é para você admitir, pelo menos uma vez, que essa carência elegante que você disfarça de lealdade tem um custo. O Mike é apresentado como o estrategista, o garoto que pensa, que planeja, que não desiste dos amigos. O contexto de tudo isso parece heróico. Ele organiza buscas, desafia adultos, não aceita perder o Will, não aceita perder a Eleven. Mas a aplicação psicológica é outra. Ele funciona como alguém que sustenta a ilusão de que, se ele se esforçar ao máximo, ninguém vai embora. Ele vira o garoto que, na cabeça dele, precisa ser o centro da teia para que a teia não se desfaça. Só que isso coloca o Mike numa posição cruel. Qualquer rachadura no grupo soa como falha pessoal. Um dos pontos mais fortes da jornada dele é o conflito entre idealização e realidade nos relacionamentos. Com a Eleven, o Mike cria uma narrativa quase messiânica. Ela é diferente, especial, única. E ele, por consequência, passa a ser o guardião dessa raridade. Na prática, isso coloca uma expectativa enorme sobre os dois. Ele precisa ser o namorado perfeito, o porto seguro, o cara que sempre acredita nela. Quando isso não acontece, ele entra em colapso interno. A realidade é que o Mike não sabe lidar com uma Eleven humana, cheia de dúvidas, inseguranças e mudanças. Ele sabe lidar muito bem com a Eleven mito, porque a Eleven mito confirma que ele é o herói da história dela. Essa dinâmica é perigosa porque transforma amor em função. Ele não está só com ela, ele se sente responsável por ela. E isso, na cabeça dele, é o que o torna irrecusável. Se ele não for indispensável, quem ele é? O reframe aqui é duro. O Mike não tem medo de perder a Eleven apenas porque a ama. Ele tem medo de perder, junto com ela, o papel de protagonista emocional da própria vida. Já com os amigos, o Mike encara outro tipo de expectativa. Ele é o cara das campanhas de RPG, o que chama todo mundo para a mesa, o que faz o grupo existir. Quando o Will se afasta, quando o Lucas segue outros interesses, quando a vida adulta começa a entrar pela porta da frente, o Mike sente como se o mundo estivesse dando um recado. Você não é mais necessário. O contexto é muito reconhecível. Aquele momento da adolescência em que o grupo começa a se desfazer e você percebe que não tem controle nenhum sobre isso. A aplicação é direta. Quanto mais ele tenta segurar, mais tudo escapa. Mas isso não é nada comparado à maneira como ele se sabota silenciosamente. O Mike é péssimo em falar do que sente de verdade. Ele prefere se agarrar a discursos. Eu estou aqui por você, eu acredito em você, nada vai nos separar. Só que, quando a realidade desmente essas frases, distância, brigas, mudanças, ele entra num conflito interno violento. Ele se sente hipócrita, fraco, pequeno, e em vez de admitir a própria fragilidade, ele se recolhe, fica irritado, defensivo. É o garoto que faz discurso de herói, mas se sente por dentro como alguém facilmente esquecível. O próximo ponto explica por que isso incomoda tanto quem se identifica com ele.
O Mike tem uma necessidade quase desesperada de validação, mas ele veste isso com a roupa da preocupação com o outro. Ele sempre parece estar cuidando de alguém, do Will, da Eleven, do grupo, mas por trás desse cuidado existe um pedido silencioso. Me escolhe, fica comigo, me diz que eu sou importante. Quando isso não vem na intensidade que ele espera, ele interpreta como rejeição, mesmo que ninguém tenha, de fato, abandonado ele. É o tipo de pessoa que sofre não apenas pelo que aconteceu, mas pelo que ele imagina que vai acontecer. Outra camada é o choque entre infância e amadurecimento. O Mike é, no fundo, um garoto tentando congelar um mundo que está envelhecendo rápido demais. A mesa de RPG não é só um jogo. É o símbolo de uma época em que tudo parecia mais simples, em que o maior problema era um monstro de papel e não o peso da própria identidade, da sexualidade dos amigos, da dor que cada um carrega. Quando ele sente que essa fase está acabando, não é só nostalgia, é luto. E luto por uma versão dele mesmo que talvez nunca volte. E isso torna o medo de abandono ainda maior. Porque se os amigos mudam, se a Eleven muda, se tudo muda, quem garante que o Mike continua sendo alguém que vale a pena manter por perto? O frame que se forma é cruel. Ele não se enxerga como alguém que merece ficar, ele se enxerga como alguém que precisa provar o tempo todo que faz falta. No fim, a grande virada do Mike não é quando ele faz declarações dramáticas em momentos extremos. É quando, pouco a pouco, ele é obrigado a encarar que não controla nada disso, que gente cresce, se afasta, volta, se perde, se reencontra, e que o valor dele não está em conseguir manter todo mundo ao redor da mesma mesa, mas em permanecer verdadeiro mesmo quando a mesa se desfaz. A pergunta real não é: o Mike vai conseguir salvar todo mundo de novo? A pergunta é: o Mike vai conseguir se salvar da ideia de que, se não for o centro, ele não é nada? Porque se você tirar monstros, portais e dimensões paralelas, sobra um garoto que está tentando desesperadamente acreditar que merece ser amado, mesmo quando ninguém precisa dele para sobreviver. Se isso bateu em algum lugar aí dentro, não só guarda esse vídeo, usa ele como lembrete. Você não é só o papel que faz no grupo. E se um dia você parar de ser a cola, talvez descubra que ainda assim continua inteiro.